Nós falamos também em nome de Zé Cardoso Móveis sob medida. Vendemos barato porque fabricamos. Os melhores preços e a melhor qualidade que você procura. O telefone é o 49 991 10307 e 991 2054 86, a Rua Papa Pio 12, número 311, Centro, próximo à Igreja Matriz. Zé Cardoso Móveis sob medida. Um abraço ao irmão de Zé Cardoso, a toda a sua família. Deus abençoe, e ele sempre apoia a nossa programação e também ouve, então Deus abençoe ele. Quer falar do Super Prático também? Vamos falar, Marcos, do Super Prático. Já é de costume, né? Toda a sexta-feira e sábado e também no domingo, no Super Prático, tem ali a promoção de carne, né? Carne fresquinha, tanto carne de gado, carne de suíno também, frangos e outros tipos de alimento. Mas o Super Prático, além de estar com essa promoção, também, Marcos, tem o frango assado no domingo, né? Recheado, frango assado e porção de maionese, e também o churrasco. Quem quiser encomendar sua carne ali para assar, é só chegar ali e falar com o Jean Nova Costa ou Priscila Nova Costa. Então nós vamos fazer a leitura da Confissão de Fé de Westminster, da continuidade. Hoje nós iremos falar sobre o capítulo 12, que fala sobre a adoção. A gente já passou 11 capítulos, todos falando sobre as Escrituras, a natureza de Deus, a criação, a queda, a Cristo, o mediador, a justificação. Devo ter esquecido de alguns ali, mas estão todos interligados, né? Todos eles, né? A predestinação. Então é muito importante que as pessoas ouçam, né? Esses capítulos da Confissão de Fé de Westminster, e também, Marcos, eles possam adquirir, né? Ali baixando em PDF ou comprando nas livrarias do Evangelho. Como já foi falado semana passada, talvez alguém que não tenha tanto um conhecimento aprofundado em teologia pode estar adquirindo a versão comentada ou baixando mesmo em PDF. Tem algumas páginas ali que disponibilizam a Confissão de Fé comentada, né? E se a pessoa às vezes quiser adquirir uma Bíblia, né, de Genebra, atrás ali ela tem a Confissão de Fé, não só a Confissão de Fé de Westminster, mas também a Bel, e ali os cânones de Dort também, ali os concílios, né, que foi feito, né, que foi registrado. Então nós vamos ler o capítulo 12 da adoção. Hoje é só um parágrafo, dá pra gente ler umas 3, 4 referências, né, talvez. Justamente, então fala que todos os que são justificados é Deus servido em seu único Filho Jesus Cristo, e por ele fazer participantes da graça da adoção. Por essa graça eles são recebidos no número dos filhos de Deus e gozam a liberdade e privilégios deles. Têm sobre si o nome deles, recebem o espírito de adoção, têm acesso com confiança ao trono da graça e são habilitados a clamar Abba Pai. São tratados com comiseração, protegidos, providos e por ele corrigidos. Como por um pai, nunca porém abandonados, mas selados para o dia da redenção, e herdam as promessas como herdeiros da eterna salvação. É interessante, Marcos, quando você leu ali por ele, né, são escolhidos, e também são o que a palavra de Deus diz, corrigido. Né? É muito importante a gente entender isso, que nessa adoção que o nosso Deus nos adota através do seu Filho Jesus Cristo, ele tem o total direito, como nosso Deus, de corrigir. E tem muitas pessoas que às vezes ela confundem a correção de Deus com uma aprovação. A correção de Deus não tem nada a ver com aprovação. É o próprio Deus corrigindo a nossa vida, porque somos filhos, né? E como você leu, jamais abandonado por ele. Não tem como Deus abandonar. Até tem, eu creio que Isaías aí tem uma referência que fala, né, que Deus, uma mãe pode abandonar um filho, mas Deus jamais vai abandonar os seus filhos. Então essa questão da adoção,
ela parte primeiro da justificação, como foi lido o capítulo anterior que falava sobre a justificação através de Cristo, por meio da fé em Cristo. E aqui está interligado que através dessa justificação nós somos adotados, ou simplificando para os nossos ouvintes, nós somos inseridos na família celestial de Deus Pai. Justamente. Porque antes como já foi relatado aqui, e temos que relatar e frisar novamente, quando nossa mãe nos concebe, nós nascemos como pecadores e separados da graça de Deus, e por isso somos merecedores da ira. Então, nós somos, nesse momento, criaturas de Deus e não filhos de Deus. Essa adoção vem através de Jesus Cristo, o sacrifício dele na cruz. E o salmista, Davi fala no Salmo 51, né, que ele foi gerado o quê? Uma palavra bem simples, de pecado. Né? Então, como se falou, todos nós, né, somos criatura até o momento em que somos adotados por Cristo Jesus, por mérito dele. Não existe mérito nenhum, Marcos. Que é importante a gente falar para o ouvinte que está ouvindo, que quem faz todo o papel na nossa vida, santificação, adoção, né, essa regeneração como os filhos de Deus, é Cristo. É Ele que vem até nós. Nós não ímos até Ele, porque nossas forças não são suficientes. E a Bíblia diz em Efésios capítulo 2 que nós estamos mortos nos nossos delitos. Então todo esse mérito, ele tem uma direção só, um centro só, Jesus Cristo. E através desse mérito de Cristo, aí então nós começamos a fazer parte da graça da adoção, e essa graça, nós somos recebidos como filhos de Deus através dessa graça concedida pelo próprio Deus. E nós desfrutamos da liberdade e os privilégios que essa graça concede a nós. Justamente. Esse privilégio, Marcos, vamos falar um pouquinho do privilégio. Qual é os privilégios que Deus dá para nós? Primeiro privilégio, Marcos, de nós sermos chamados de filho. Né? Junto com Cristo somos o quê? Herdeiro. Né? E todas as coisas que a Bíblia fala, todas as coisas que o Pai confiou ao Filho, Ele também confiou a nós. Porque agora nós passamos a ser chamados e somos filhos de Deus. Então, essa mordomia de poder ter a plena certeza que nós vamos morar no céu com Cristo Jesus. Ou seja, essa plena certeza da salvação. Essa plena certeza que nós estaremos com Ele, né, naquele dia. E para mim, para você, para quem conhece essa linha de pensamento, que vive essa linha de pensamento, ele não tem medo da morte. Porque a morte para nós é como o Paulo disse, né? É um privilégio. É lucro. É lucro. Né? A morte ser lucro para muitos não, né? Muitos querem viver nesse mundo, mas para o cristão verdadeiro a morte é lucro. Porque nós vamos passar a estar com Cristo Jesus. Né? Até essa semana tinha um devocional que nós estávamos fazendo lá em casa, culto doméstico, né? E ele abordava essa temática agora eu não me lembro se é o Salmos 8 ou é o 9, mas ele abordava sobre como que o cristão poderia viver num mundo de dificuldades e, se fosse necessário passar pela morte, como que a gente estaria tranquilo ou estaria com medo da morte, sabe? Daí a gente começou a conversar com a minha esposa sobre isso, e eu falei para ela que às vezes a gente até quer... Bate o medo às vezes, né? Assim, num sentido meio figurativo, né? Não, eu basicamente, de uns tempos pra cá, eu não tenho mais temido mais o medo, né? Mas assim, se você olhar para um lado comum, né? Assim, às vezes a gente fica... O tipo de morte que a gente vai morrer. Agora, da morte realmente, não tem medo. E foi o último... inimigo enfrentado pelo peregrino, né? O último foi o Mar da Morte. O Mar da Morte. Quando ele mergulhou, né? E ele chegou e ficou de frente e sentiu um pouco de medo, né? E, se eu não me engano, acho que o evangelista incentivou ele a passar. Sem medo. Então é interessante isso.
Tem tanta coisa boa, Marcos, para a gente refletir. O maior problema que eu vejo, Marcos, ser enfrentado hoje no meio do cristianismo é a falta de conhecimento, é a falta de ensino. E quando as pessoas têm falta de ensino, eles vivem numa pobreza espiritual. Porque se você olhar para a Escritura Sagrada, ela vai indicar para cada um de nós. O próprio Jesus, no livro de Apocalipse, ele está ali relatando quando, né, o cântico do Cordeiro e seus remidos. Isso ali é vamos dizer, uma sondagem daquilo que nós já aparecendo lá na frente, né? Então, para o cristão, ele não precisa ter medo da morte. Eu Marcos, já fui quantas vezes, né, fazer culto fúnebre. Fui convidado, né, aqui em Santa Cecília umas 3, 4 vezes. No hospital a gente vai fazer visita. Daqui a um pouco nós vamos sair daqui e vamos para o hospital fazer lá um trabalho. E as pessoas quando estão lá, às vezes a pessoa está com seus 80 anos, 90, ou está num estado terminal, e você vai olhar para aquelas pessoas que estão ao redor, você vê que há um temor ali sobre a morte. Né? E na realidade o cristão, para ele a morte é alegria. Porque no momento em que nós deixarmos como diz Paulo, esse tabernáculo aqui, tem o melhor lá para nós. E nessa questão até eu incentivava a minha esposa a não sentir medo da morte. E eu falei para ela até, às vezes é o dia que eu mais espero, o dia da minha partida desse mundo. Das pessoas dizem, mas então o Marcos ele é louco, então ele é depressivo. Não é isso aqui. Às vezes a dificuldade que nós passamos nesse mundo faz com que nós queremos estar junto do nosso Criador, né? Já pensou você estar num mundo em que você tem dor, que você tem tristeza, que você tem amargura, né? O ódio está aí, tanta coisa, agora você está preparado para ir para onde não tem dor, não tem lamento, né? Não tem, você vai permanecer a eternidade inteira do lado do teu Criador, você conhecer Jesus face a face, poder chegar em como eu estou aqui com você hoje, nós conhecemos pela fé, sentimos Ele, a presença dele aqui está conosco, né? Em espírito, Cristo está aqui conosco, seu Espírito Santo está aqui, né? Nós não o tocamos fisicamente, não nele, ouvimos mas fisicamente. Lá naquele dia nós vamos poder. Mas esse é o fundamento da fé, né? Fundamento da fé. Você esperar e crer em coisas que você não pode tocar. Tocar e nem ver, né? E até eu relatei também nessa questão, pra gente já passar para frente a temática da morte, que eu falei a história de John Wesley, né? Que eles estavam navegando com os irmãos moráveis e eles estavam cantando e alegres. O mar estava revolto, né? E eles olham, o que vocês não têm medo de morrer, né? E ele estava lá no canto com medo de ser tomado por aquelas ondas impetuosas, né? Daí ali que ele colocou em questão a sua conversão, se era real ou não, porque ele estava temendo a morte. E justamente a partir daquele momento ele disse que tinha que fazer mais por Cristo, né? Aí o seu irmão disse, mas você ora, você faz tudo isso aí. Ele disse, não, mas eu preciso fazer mais. Né? A gente entende que a salvação é por meio da graça, sem mérito algum. Sem mérito algum. Mas só que o cristão tem o dever de as ferramentas que Deus deu para o cristão, a oração, a leitura da palavra, vão beneficiar a pessoa mesma que está praticando essas coisas. É um alimento para a pessoa, né? Não é por mérito, como nós falamos assim, e tem muitas pessoas que entendem, né, Marcos? Nós não vamos entrar nesse assunto, que também pode ser conectado com o assunto que nós estamos falando sobre adoção, né? Tem muitas pessoas que acham que pelo mérito dela, ela vai ter o céu. Não, você não vai ter o céu pelos teus méritos. Os nossos méritos, Marcos, eu considero assim como algo que não tem valor nenhum assim perante a salvação, porque a salvação, o mérito é de Cristo. Agora, nós como cristãos temos que viver uma vida sadia, uma vida em oração, uma vida em comunhão com Deus, né? A palavra. Então é assim que funciona. E nós, sem a ação soberana em nossas vidas, o que nós sabemos fazer de melhor é pecar, né? Se não houver uma ação soberana, um barramento, digamos assim, falando bem simploriamente e grosseiramente,
se não for o Espírito Santo nos frear, nós vivemos uma vida de devassidão e pecaminosidade. Então nós, se nós tentarmos sermos justificados por nós mesmos, nós iremos viver a vida inteira tentando e não conseguiremos, porque somente Cristo, com a sua vida de santidade e cumprimento de todos os estabelecimentos que Deus pedia, ele conseguiu se fez pecador, mas não praticou o pecado. Ele fez a vontade do Pai, ele cumpriu tudo aquilo que o Pai queria. Né? E é interessante quando você fala ali sobre adoção, Marcos, me veio na mente agora que assim você é como a gente tivesse, por exemplo, eu não tivesse pai, meu pai tivesse, né? E alguém vem e me adota. E dentro dessa família, né, uma família grande, uma família amorosa, né, de um pai, né, responsável, amável, né, e ali ele tem o seu filho, né, seu filho, único filho, vamos dizer assim, num sentido, né, e ele, a partir daquele momento que ele te adota, então ele passa, né, por causa do filho dele, que o filho dele levou para essa adoção, passa uma borracha em tudo aquilo que a gente devia, a gente passa a ser agora uma família de Deus. É isso que você leu ali na confissão, né? E essa família, esse pai dá sustento. Esse pai, ele corrige também, porque certas horas a gente precisa de ser corrigido por Deus, né? Sim, hoje em dia o evangelho que se tem hoje em dia é um evangelho que só quer mostrar o valor e a qualidade das pessoas, mas não tem correção. Não tem correção. As censuras eclesiásticas, acho que vai tratar mais à frente ali. Hoje em dia já não se tem mais, né? Você colocar alguém de disciplina ou chamar a atenção de alguém, as pessoas se ofendem porque nós... Olha, eu posso falar uma coisa aqui, né? A gente não vai citar um nome, mas aconteceu, né, um caso agora na cidade onde nós moramos, onde que o pastor falou alguma coisa para um membro que o membro não gostou, era para corrigir o membro, e o membro saiu, foi para outra igreja, né? Não aceitou aquilo. Esse é o maior erro. Como você falou, o cristianismo, Marcos, de uns tempos para cá, ele não é que o cristianismo não vai perder a essência dele, o cristianismo verdadeiro de Cristo, mas os homens, eles estão, vamos dizer... Eu posso até acrescentar, as ideologias do mundo estão sendo colocadas dentro da igreja. Justamente, as ideologias e mais o fracasso, né, dos líderes, que eles não conseguem obter assim, um panorama para chegar e dizer, olha, isso aqui está errado, isso é pecado. Aquela questão da pressão por parte dos presidentes de igrejas de conseguir membros, né? Conseguir membros, daí, por causa da igreja. Até o financeiro movimenta isso também, né? Ele dá esse ataque e os obreiros ali, vamos dizer, os líderes não chegam a trazer para essa pessoa assim, um questionamento para ajudar. Porque olha, Marcos, se tem algo maravilhoso, é você olhar para a Escritura Sagrada e ver quando o próprio Jesus Cristo, ele chama a atenção de Pedro. Lembra que ele disse, Pedro começou a dizer, o senhor não precisa fazer isso e tal, ele disse, olha, arreda-te de mim, Satanás. Ele chegou a repreender Pedro, porque não estava cogitando que aquilo que era. Então, foi uma correção de Jesus em Pedro. E o meio que Deus usa para corrigir um filho seu é através das Escrituras, através do líder que está ali, cuidando do rebanho dele. Justamente, é isso. E hoje nós estamos sofrendo com isso. Por isso que é importante, nós, aqui, Marcos, tanto eu e você temos falado muito isso dentro desse programa, é o seguinte, leiam a palavra de Deus. Leiam, né, como a confissão, bons livros, né? Porque a palavra de Deus, em primeiro lugar, vai ser o norteador da vida daquela pessoa. A Bíblia, como diz um ditado, ela mostra para nós o quanto nós somos falhos na nossa vida. E também, um dos pontos que podemos frisar aqui, porque ele está inserido também nessa questão da adoção, que nós somos, o autor da Confissão de Fé fala que nós somos protegidos, providos e por Deus corrigidos. Então,
eu acho que muito das pessoas que frequentam uma igreja, como você falou ali, você é adotado por uma família amorosa, a igreja ela tem de fazer uma analogia ao reino celeste, né, onde todos estão inseridos em amor e graça, cultuando a um Deus que é o Pai de todos que estão ali inseridos nesse contexto da igreja, a igreja universal, diga a igreja de Cristo, a igreja que abrange o mundo, né? Então a igreja por si só deveria refletir a glória do céu, né? Por mais que com suas dificuldades e desfigurações, mas deveria ser assim, refletir o reino celeste, onde uns uns aos outros se suportam, se há algum atrito entre algum membro que são irmãos dentro da igreja, ali tem que ter uma reconciliação, porque não existe amor, né, onde não há perdão, né? Então, e também só dando sequência, então, por eles fazer parte dessa igreja, que é uma amostra, digamos, do reino celeste, ele tem que haver o amor, a graça, mas também tem que haver a correção, e as pessoas têm que ter a maturidade cristã de entender quando erram e necessitam no chamado de atenção, e o pastor também tem que ter essa autoridade que lhe foi concedida por Cristo para ter essa firmeza de chamar a atenção de membros que estão, porque querendo ou não, quando não há regras e chamado de atenção, a igreja começa a ser um local onde vai indo à ruína, vai sendo minado coisas que vai afetando e vai se tornando uma igreja de Corinto, né? Justamente. E então o pastor tem a total liberdade de chamar a atenção dos membros, exceto quando o pastor não faz as mesmas coisas. Justamente. Porque hoje em dia a gente vê os pastores que corrigem alguém. Que são um mau exemplo, Marcos. Que são um mau exemplo, e daí os próprios membros começam a praticar aquilo. Ele diz, não, meu líder pratica isso, né? Não há uma correção, como você falou ali, ó. Porque, como se diz, como que Deus nos corrige, nós sendo filho dele? É nessa adoção. É através da palavra, é através dos líderes, né? Sim. Uma disciplina, quando a gente erra, é uma correção de Deus usando o próprio líder para corrigir nós. Porque também temos que frisar aqui que ninguém de nós é super-herói. Super-herói, super santo, não existe. Somos pecadores, né? Somos falhos. Agora, eu sempre digo isso, a igreja que não tem disciplina não é uma igreja. Você olha para a Escritura inteira, você vai ver Deus disciplinando, corrigindo o povo de Israel, o seu povo, nós como povo, né? Mas também você vê Deus nunca deixando de dar o sustento para eles, né? O amparo para eles, mesmo nas horas mais difíceis, que eles pensavam que Deus não estava ouvindo, Deus estava ali ouvindo eles, né? Então, só para a gente finalizar essa parte da correção, que ele fala que os que são adotados nessa família são protegidos, providos, que ele dá provisão diária, espiritual, física e também correção. Eu acho que muitos hoje em dia levam uma vida libertina como cristão porque talvez não conheça Deus de fato. É uma palavra forte, mas é a realidade, porque muitas pessoas conhecem só alguns atributos, a bondade, a misericórdia e a graça de Deus, e acham que por isso podem viver uma vida de libertinagem, pecando desenfreadamente, mas esquece os atributos da justiça, a santidade e a ira de Deus. Então isso deve ser ensinado na totalidade. Quando você for falar sobre a natureza, o ser de Deus, exponha para os membros da igreja todos os atributos dele, não só um lado bom e, como diz o Grande Conato, um Deus cor-de-rosa, né, que é só paz e amor. E a justiça de Deus sempre teve de mãos dadas com o amor dele, porque a justiça de Deus também faz parte do amor de Deus, né? Então ali também o autor da Confissão de Fé ele fala que através dessa adoção os filhos de Deus, por meio da adoção, têm acesso com confiança ao trono da graça e são habilitados a clamar Abba Pai. Então isso quer dizer que não necessita de uma cobertura espiritual, como muitas pessoas têm falado por aí, que o pastor tem que ser o intermediador da igreja, como se fosse o sumo sacerdote lá dos tempos de Israel.
quer falar alguma coisa? Quando fala ali sobre um acesso ao trono de Deus, esse acesso vem através de Jesus Cristo. Mas todos nós, nosso sumo sacerdote, todos nós temos o direito, Marcos, de dobrar nosso joelho e clamar a Deus, e orar a Deus, dizer, Senhor, olha, principalmente, Marcos, eu acho assim que as nossas orações, ela deveria de ter 80% em pedido de perdão, né? E ali o resto, glorificar a Deus, exaltar o seu santo nome, porque nós como pecadores, a nossa parte ela é muito mais, né? Ela é muito mais do que nós imaginamos, porque todo dia nós falhamos e todo dia nós temos que chegar ao trono da graça e colocar aos pés do Senhor, porque nós temos um mediador, nós temos Cristo que intercede por nós, né? Que Ele está ali, né? Como nosso advogado, né? Não só como sumo sacerdote, mas como advogado ali intercedendo por nós. E é maravilhoso você estar unicamente só podendo chegar a qualquer momento a esse trono através dos joelhos dobrados, onde você diretamente fala com o Pai Celeste e Ele está ali apto a ouvir as nossas orações. Não digo que Ele vai atender tudo aquilo que nós pedimos, justamente, né? É aquilo que é da vontade dele. Nós né? temos que frisar esse ponto importante, porque pessoas dizem que através da oração Deus vai nos dar tudo aquilo que pedimos. Não é bem assim. Não. Deus vai fazer aquilo conforme o beneplácito da sua vontade. Por mais que eu seja um cristão que estou todos os dias ali na minha prática, no meu devocional, eu posso adoecer e orar e Ele não querer me curar daquela doença. Eu vou conviver a vida inteira com aquela doença e a glória dele vai continuar a mesma, por mais que Ele não queira me curar. Então Ele vai continuar sendo o Deus Todo-Poderoso e eu vou me alegrar com isso, porque eu sei que o que me espera é um reino celeste. E não sei se você quer falar mais alguma coisa. Não pode. Então, já para a gente entrar nesse assunto, ali o autor também fala que nós não somos abandonados por Ele, por esse Deus, mas somos selados para o dia da redenção, que é o Espírito Santo, que Ele derrama sobre nós, que é o Espírito Santo da promessa, né? Que é, como eu falei na igreja aquele dia, que quando Paulo fala, agora não lembro se é em Gálatas ou em Efésios, sobre o selo do Espírito Santo, que é o selo da promessa, que ele faz uma analogia à cidade portuária, que ali ele descarregava as cargas, né? E era selado para mostrar que pertencia ao dono. Justamente. Até uma carta, Marcos, quando você enviava para alguém, tinha selo, né? Então, mostrando que pertencia a alguém. E nós pertencemos a Deus, né? E o selo da nossa vida é o Espírito Santo. Falando um pouquinho, Marcos, sobre o selo, rapidamente aqui, porque tem muita pessoa que entende errado sobre o Espírito Santo de Deus. Acho que o Espírito Santo de Deus é um movimento, acho que o Espírito Santo de Deus é você, né, tá ali com certas formas, né, vamos dizer, de gestos e outras coisas. O Espírito Santo, ele como selo na nossa vida, nós vamos mostrar no nosso caminhar que nós estamos vivendo na direção em que Cristo nos direcionou. E essa direção, o Espírito Santo ele vem conduzindo na nossa vida. Então, aqui eu tenho até uma referência para dar, que é Gálatas 4:5, que fala que, vindo porém a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou a nós nosso coração e o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. O Espírito de seu Filho é o Espírito Santo, né? Então, para a gente finalizar, então, nós sendo selados para o dia da redenção através do Espírito Santo, nós herdamos as promessas e como herdeiros da eterna salvação. E essas promessas, o que seria, assim, para as pessoas entenderem? Porque tem pessoas que acham que as promessas de Deus são riqueza, prosperidades e... Aí o que está. Marcos,
quando as pessoas têm esse pensamento dessas promessas, que é a riqueza, essas coisas, eu podia dizer para eles lerem aquela passagem que Jesus Cristo disse, ó, vocês entesorem, né, no reino dos céus, onde que é a traça, né, a ferrugem, nem o ladrão mina, nem a traça, né, corrói, ou seja, a ferrugem corrói. O que Deus prometeu para nós, essa promessa, Marcos, é o reino dos céus. É a eternidade. Essa promessa, ela começa, Deus de Gênesis e vai até Apocalipse. Aquilo que Deus, e Deus é tão bom, Marcos, que Deus ele faz as coisas, ele compartilha com o homem. Quando Deus criou todas as coisas, e junto da criação de Deus, né, Deus, ele cria o céu, aonde nós vamos habitar com ele. Agora se imagine, Marcos, existe riqueza maior do que estar com Cristo Jesus na eternidade? Não, nesse mundo aqui eu desconheço. Eu não sei, assim como que muitas pessoas, Marcos, eles têm um sentimento de achar que Deus ele pode prosperar uma vida aqui na terra. Pode, Ele é Deus. É conforme você falou ali das orações, ele vai fazer aquilo que é da vontade dele. Agora uma pessoa chegar e dizer, obrigar ou forçar a Deus, né, fazer alguma coisa de benefício do homem aqui nesse mundo, jamais. A promessa de Deus, a promessa de Cristo é a eternidade. Até porque essa promessa que era dita pelos profetas lá no Antigo Testamento, na Torá, no Pentateuco, era uma promessa de redenção do Messias que viria. E foi isso que Abraão creu. E foi isso que aconteceu, né, Marcos? Cristo veio, né? O Antigo Testamento era ser pronunciado da vinda de Jesus. Cristo veio, né? Agora é pronunciado que a sua volta, para completar tudo aquilo que ele prometeu, que essas promessas que você falou. Nenhuma das promessas de Cristo caiu por terra. Né? Logicamente que a gente aqui crê num Deus que se compadece da sua criação, que provê e como as você necessidades, falou, necessidade, né? As necessidades diárias que nós temos, mas não assim absurdos que muitos têm pregado por aí, que vão prosperar. Isso aí é golpe, né? Eu vou falar claramente aqui. Quem prospera na verdade é quem faz essas promessas falsas, e tem muito nos dias de hoje. Infelizmente as pessoas caem. Eu achava que em pleno 2022 ninguém mais caía nessas contos do vigário, que muitos pseudos pregadores, geralmente aqueles que andam de cidade em cidade, cidade aplicam esse golpe, né? E tem gente que ainda, essa semana na cidade onde eu moro, tava um carro anunciando lá, olha isso, aquilo, aquele outro, tudo aquela plaste, sabe, daquele antigo, né, golpe, e as pessoas, não, eu vou lá, né? Eu vou lá porque eu quero agora ter dente de ouro na minha boca, né? É um absurdo, né? Eu vou lá porque a partir de amanhã eu vou ser um empresário. Eu vou lá porque Deus tem a obrigação de me enriquecer. Não, isso aí é golpe. A promessa de Deus para a nossa vida é uma vida na eternidade gozando com Cristo Jesus.